meu nome é Felipe Valentim, tenho 30 anos e desses 30 anos, os últimos 8 foram dedicados à educação, né? Eu tenho me dedicado a esse campo, passando por estágios curriculares, extracurriculares, né? Experiências, né? Inclusive na questão de mediação de museus, passando pela educação corporativa e educação regular, né? Para vestibulares e algumas outras questões mais, né? Dentro da educação corporativa, a educação social, né? Foram aproximadamente 6 anos, né? Um dentro de uma casa e mais 5 dentro de um outro único espaço, onde eu tive a oportunidade, o privilégio, né? De estar trabalhando com jovens em período de aprendizagem profissional, né? Então, quando a gente observa essa possibilidade, essa proposta, pensamos a quantidade de temas transversais que podem ser trabalhados, né, que muitas vezes na sala de aula não acontece, muitas vezes dentro da sala de aula não é possível acontecer, mas nesses espaços eles ganham vida, né? A gente olha a ecologia, a gente olha, né, o desenvolvimento sustentável, que é um tema extremamente contemporâneo, observamos a questão urbana, né, nosso papel dentro dela, a educação financeira, conseguimos observar outros aspectos que impactam na vida cotidiana, inclusive o empreendedorismo, né, que é uma ferramenta extremamente característica da nossa juventude do século XXI, né, a galera tem um desejo de empreender, tem um desejo de produzir para a sociedade. Então foram nesses espaços, principalmente educação social, em que eu pude entender essa dinâmica, entender, né, o que é esse jovem do século XXI, né, esse cara que tem desejo, tem sonhos de transformações no espaço que ele está inserido, que ele consegue entender muitas vezes a própria comunidade, que ele também precisa se entender. Né? Uma nova cidadania que está nascendo, né, de alguma maneira, dentro das nossas vivências, das nossas experiências hoje no Brasil. A educação financeira, ela parte, antes de tudo, de pensarmos o gasto, digamos, deixa eu procurar a palavra aqui, mas digamos, racional dos recursos, né? É olhar o meu recurso, né, pensando na educação financeira pessoal e como eu posso usar esse recurso para atender as minhas demandas cotidianas, as minhas demandas futuras, né? E como eu posso desenvolver isso no meu dia a dia. Quando a gente pensa, por exemplo, em educação financeira e meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a gente está olhando para recursos, né? Tal qual o nosso salário no final do mês, tal qual a mesada ali no final do mês, os recursos ambientais também são finitos, né? Eles têm um começo, um meio e uma possibilidade, a gente deseja que não finita. Do mesmo jeito, a educação financeira. Né? O indivíduo, né, o jovem, ele tem que entender, ou é interessante que ele entenda, o salário, aquela remuneração, aquele dinheiro que ele tem um fim, e ele precisa tentar atender a demanda dele, ele precisa buscar, né, essa racionalização com o dinheiro, né? Pensar isso enquanto sociedade, enquanto grupo, é muito importante, né? A gente está discutindo a utilização de uma racionalização da própria vida, redução de endividamentos e alguns outros processos que muitas vezes parecem individuais, mas atingem a todos nós. Essa nova geração aí que a gente tem de jovens que estão na casa entre os 15 e 20 anos, é a geração de brasileiros que sonha, né? É a geração de brasileiros que quer ter a viagem, né? A geração de brasileiros que quer ter o próprio negócio, a geração de brasileiros que quer acessar bens de consumo, às vezes imediato, às vezes de durabilidade, de uma forma mais forte do que talvez tenha sido a minha geração hoje com 30 anos. E pensar na educação financeira é pensar que demonstrar para ele que ela não só viabiliza o não endividamento, como primeira possibilidade, mas ela, antes de tudo, ela tangibiliza sonhos. Ela torna sonhos possíveis. Né? Quando o jovem ele aprende a observar os próprios recursos, observar os próprios gastos, ele aprende que o recurso dele pode ser muito maior do que ele muitas vezes acha. Eu sempre pensei, sempre trabalhei, né, em primeiro lugar, com a lógica do mapeamento. É importante você mapear seus gastos, é importante você mapear
aquilo que você faz com o seu dinheiro, para que você possa sonhar de fato, né? E que o sonho ele se torne desejo e o desejo se torne verdade, né? Somos capazes de inúmeras coisas, só que é possível e é preciso, né, regrar-se, né, criar normas, construir possibilidades mentais, né, de fazer isso, né? A educação financeira, ela me parece sempre a noção de um treino, né? Você treina para executar da melhor maneira possível, né? Essa é a lógica do treino, né? No esporte, seja na arte, a gente pensa na dança, na música. Então você ensaia, você treina para ter a melhor performance possível, né? Então a educação financeira é isso, né? Um treino de performance para você alcançar o êxito no final da sua jornada ou no final daquela jornada que de repente é comprar uma bicicleta, comprar um celular, muitas vezes é uma viagem. Quando a gente olha, por exemplo, a geografia, né, que trabalha com conteúdos ligados à globalização, ligados a desenvolvimento sustentável, né, a educação financeira ela tem uma ligação muito forte, né, com esses conteúdos, né, com esses conteúdos globais. Os nossos pais, né, tiveram uma facilidade muito grande, né, às vezes até de empregabilidade, dependendo do território em que ele está, porque o número de pessoas era menor, né? Então, quando a gente observa a educação financeira, a gente está observando população, densidade demográfica, desenvolvimento agrário, né, do meu país. A gente hoje, por exemplo, na educação financeira, na educação básica, a gente discute, por exemplo, as noções de você ter uma horta na sua casa, né? Isso transversaliza também com as ciências, com a biologia. Não quer dizer que a gente vai formar agricultores nas cidades ou que o cara do campo ele tem que ter obrigação de consumir, de plantar tudo que ele produz, né? Ele tem que produzir todo, ser autossustentável. Essa lógica não cabe, né? Mais algum tempo, né? Mais ou menos uns 2 séculos, já 200 anos que essa lógica deu me subsistir, já não cabe mais em nenhuma possibilidade. Mas ele pensar que a educação financeira também passa por eu projetar isso dentro da minha casa, né? Algumas culturas são fáceis, se encaixam em espaços menores, pensando um pouco mais nas cidades grandes, ou muitas vezes dentro do campo, né? Dentro das áreas mais rurais, onde eu tenho imóveis maiores, que eu consigo ter né, tornar mais possível o plantio. É muito interessante. Então a gente tem esse encontro com as ciências, com a biologia, com a química, né? Quando você olha uma ciência como a matemática, né, que não é só número, né? A matemática não me ensina só número, a matemática ela me ensina a fazer projeções, né? Não necessariamente com equações numéricas cheias de letras, mas muito na questão de eu racionalizar meus números, ou pensar meus gastos, de onde eu posso tirar, né? Dentro da matemática básica, né? Quando eu olho para a história, eu tenho a possibilidade de acompanhar, entender a inflação. Então, o nosso ciclo básico de educação é ele que vai me ajudar a tornar todo esse contexto da educação financeira um universo possível e compreensível. Eu não posso esquecer que o jovem que eu estou lidando, ele já tem um universo, né? Ele não está vazio, ele não está oco, né? Ele tem anos de estudo e esses anos de estudo precisam sim ser inseridos na vida dele, eles precisam ter significado, né, o tempo inteiro. Não é ressignificar, é significar para ele, é ajudá-lo a entender o significado dessas possibilidades. Antes de construir a experiência, é muito bom a gente buscar as nossas próprias referências, né? Buscar eu quando era jovem, né? Quando eu comecei ali a construir meus primeiros desejos, meus primeiros sonhos, compartilhar a nossa vida, né? Não fazer da nossa vida, claro, uma novela que o jovem possa acompanhar, mas compartilhar aquele teu primeiro desejo, né? Somos, muitos de nós, a primeira geração do celular no Brasil. Então o celular ele foi objeto de desejo, daquela minúcia financeira de muitos de nós, né? Muitos de nós já casamos, né? Então pensar um pouco como esse plano financeiro, como essa existência financeira pode estar na cabeça do jovem. Então, antes de tudo, é partir da nossa prática para que eles entendam que a prática dele não é menor, não é mais inferior à nossa, né? Porque às vezes ele olha para o educador e fala, caramba, o cara já tem um monte de coisa, como é que eu vou fazer para ter isso? E explicar, né, que o menor sonho ele já é um grande sonho.
Construir um plano, construir um roteiro de encontro, né? Ele, antes de tudo, você tem que observar que jovem eu estou trabalhando. Né? Como é que eu estou trabalhando com esse cara? Como é que ele vai absorver isso? Né? Eu pensei um plano em que o jovem pudesse olhar para a própria carteira. Então, perguntar o que ele poderia fazer com R$ 50. Que você já começa a trabalhar. Sonho, necessidade, desejo. Às vezes você sobra R$ 50 e você tem logo o ímpeto de gastar. Esse é o primeiro diálogo que você tem que ter com eles. Né? Domar os seus prazeres, muitas vezes, né? Controlar os seus prazeres, para na frente você ter uma coisa maior, ter uma coisa diferente. Isso é um primeiro passo que a gente pode trabalhar com os nossos jovens. Né? Logo no acolhimento, a ideia é essa. É pensar, oferecer para esse menino, né, hipoteticamente, R$ 50 e perguntar o que ele faria com R$ 50. Né? Não numa alusão à música, né? Toma aqui seus R$ 50, mas numa alusão ao valor, né? Às vezes a gente pensa que R$ 50 eu vou encontrar e vou sair gastando, vou encontrar a primeira casa de salgadinho, vou comprar um bolo e por aí vai. Né? O segundo passo é colocar esse jovem para pensar desejo e necessidade. Né? O que eu gosto e o que eu quero. Né? O que eu preciso e o que eu quero. Né? Desejo e necessidade é primordial. Né? Quando a gente problematiza com os jovens, pensar nos problemas e nas soluções que estão entre desejo e necessidade. A gente não pode negar que existem os dois. A gente não pode negar que é muito interessante você ter uma roupa que você gosta, você ter um tênis que você gosta. Né? Negar isso é negar a nossa própria essência social. Né? Negar os nossos costumes. Então, não posso falar para o jovem, não, você não pode viver tendo desejo de ter as coisas. Não é dessa maneira que vai acontecer. A gente acaba criando um distanciamento. Na noção de produzir em grupo, a ideia é trabalhar uma tabela, né, que ela vai vir ponto a ponto, né, desde quando ele pensa nos recursos que ele tem até o ponto que ele chega na reeducação. Né? A gente não pode falar primeiro para ele se reeducar se ele não sabe o que ele tem. É quase, eu estou colocando a carroça na frente dos bois, como diria minha avó, né, Dona Neuza. Eu tenho que, na verdade, fazer com que ele encontre o seu passo a passo, o seu ponto a ponto. É que ele vai ali, ó, equacionando, né? O que eu tenho de recurso, quais são os meus gastos, cadeia de importância, organizar esses gastos e, por fim, ele pensar numa reeducação. Ele precisa chegar a essa conclusão. Eu vou dar para ele o caminho. Eu vou dar para ele o trajeto para ele pensar nessa reeducação. Eu não vou falar para ele que ele tem que se reeducar financeiramente se ele nem sabe que ele é mal educado financeiramente, vamos dizer dessa forma. Ele primeiro tem que perceber essa racionalização que os gastos têm, usar as experiências dele, né, numa sala. Com tantos jovens, geralmente temos um jovem ou dois que já tem essa experiência, né, de economizar, de pensar gastos, de planejar, usar essas vivências, né, fazer com que eles troquem. A sala de aula não pode ser um espaço de mim para eles. E dentro da produção em grupo, a ideia é que eles montem uma apresentação para eles a partir dessa tabela. E aí pode ser música, pode ser paródia, pode ser cartaz, embora já tenha sido usado, né, fazer com que eles reflitam. Né? Produzir em grupo não é entregar alguma coisa, produzir em grupo é refletir sobre a prática daquilo que foi trabalhado. Educação financeira. Então tem tanta coisa, né? Tem esse binômio do consumo e tem muitas músicas que trabalham com a noção de dinheiro, né? Muitas inclusive, né? E é bom para eles perceberem que isso é importante pra caramba, né? Inclusive no nosso campo artístico, e no final eles apresentarem, eles entregarem, né, uns para os outros essa divisão, essa partilha e essas reflexões adquiridas dentro do grupo. Quando eu trabalhei a primeira vez com educação financeira, eu repensei a minha finança. Né? Eu não consigo ser tão abstrato de partir de um ser imaginário. Né? E eu botei isso muito claro para o jovem. Eu falei, cara, produzindo isso aqui, né, pensando nessa aula, eu estava pensando em mim. Né? Olhando ali que às vezes eu não consigo comprar um objeto que eu quero, comprar ir em algum lugar que eu quero com a minha esposa, às vezes a gente tem essa dificuldade.
Então, eu coloquei que essa experiência também foi uma experiência para mim, nova, né? E é muito bacana eu trabalhar com jovens, porque a gente tem que projetar o que a gente quer enquanto sociedade. E a educação social é cidadania. E não é exercício, não é exercício de cidadania assistencialista, né? Exercício de cidadania de construção. Né? A gente está ali, quando a gente está com os jovens, a gente está labutando pelo futuro, né? A gente está construindo, né? A gente está ajudando a pensar o país que desejamos. Né? A gente está projetando talvez um país em que a educação financeira seja uma prática cotidiana, né? Que isso nos ajude a encontrar pontos de equilíbrio social melhores, né? Que a gente não tenha, muitas vezes, tantos problemas coletivos que às vezes o endividamento causa. Né? Um indivíduo cheio de dívidas não é um indivíduo que muitas vezes consome, isso impacta no nosso coletivo. O indivíduo que sonha, que deseja, é muito interessante. A gente pode pensar em valores objetivos, né, como crescimento, a gente também pode pensar enquanto país, enquanto sociedade, valores subjetivos como felicidade. Né? Sonhar tem isso, né? Desejar tem isso, né? Quando eu estou desejando, né, eu estou me movimentando, né? Estou movimentando meu pensamento, estou caminhando ali. Então, quando a gente pensa em desejo, é isso. Né? Incentivar também, isso é muito, muito, muito importante. Essa experiência de desejar, eu tomei muito para mim, né? De construir meu plano financeiro para um desejo. Coloco isso para os